Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre os novos fóruns das comarcas mineiras. Pensando no meio ambiente, veja como as novas edificações do Judiciário têm sido projetadas de maneira sustentável. Comemoração de Ano Novo, veja as dicas dos bombeiros de como soltar fogos de artifício de maneira segura. Ambientes livres de crianças? Entenda o que é a prática do Child Free e as polêmicas envolvendo estabelecimentos que vetam a entrada de pais com filhos pequenos. E mais, as principais decisões judiciais do Estado e a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou novos fóruns em 2018. Os prédios adotam o que há de mais moderno na área da construção, garantindo um ambiente adequado para o trabalho de magistrados e servidores, além de mais conforto para o cidadão que busca a justiça. Confira. Nas cidades do interior e na capital, a mesma situação. Com o passar do tempo e aumento da demanda, os fóruns iam se tornando inviáveis para servidores e para quem buscava a justiça. Eu tenho 29 anos de tribunal e trabalhava no juizado especial, que era um anexo do fórum. O fórum tinha vários anexos, que dificultava bastante os trabalhos, né? Porque era vara de família, separado, juizado, fazenda, etc. Além da distância entre setores que precisavam estar mais próximos, problemas estruturais, vez ou outra, davam as caras. As dependências eram precárias, né? Nós tínhamos vazamentos de águas, chuvas, constantes panes elétricas. A solução veio em projetos modernos e começou a sair do papel com o desenvolvimento do Plano de Aceleração de Obras. O Plano de Aceleração de Obras é um plano que foi lançado pela direção do tribunal e tem como objetivo ampliação do número de construções e reformas, ou reformas com ampliações, né? Construções e reformas com ampliações do tribunal, para melhorar as condições das comarcas, né? dos prédios, dos fóruns. O plano se estende até 2024. Pretende concluir 62 edificações ainda nesta gestão. O primeiro passo é verificar qual comarca tem mais urgência daquela obra. Cada uma das 296 comarcas ela vai ter uma nota e ser colocada em ordem de prioridade para a gente fazer a construção ou reforma. Os prédios antigos são destinados a outros fins. Podem, por exemplo, ser transformados em centros culturais. Os terrenos para a instalação dos novos fóruns normalmente são doados pelas prefeituras. Já foram construídos os fóruns de Uberlândia, Divinópolis, Coromandel, Vazante e Patos de Minas. Em 2018, Frutal foi a primeira comarca a receber uma nova obra no mês de fevereiro. Em maio, foi inaugurado o Fórum de Taiobeiras. Depois vieram o Fórum Regional do Barreiro, Itapecerica, Tupaciguara e Contagem, que também passou a atender ao público em novo endereço. O Fórum de Contagem foi inaugurado em junho de 2018. A obra traz algumas características que são padrão das construções realizadas também nas comarcas do interior. Para desenvolver um determinado padrão, a gente faz o estudo tanto da parte de conservação de energia, a parte de sustentabilidade, a parte a parte civil do prédio, instalações, e faz uma vez só. Então, todos esses prédios nossos, eles têm, tendo o padrão, eles têm já um estudo feito e não é necessário refazer a cada uma das construções. Os projetos têm priorizado o uso da luz natural e economia de energia. E, de acordo com o presidente do Tribunal Mineiro, sustentabilidade e economia são fundamentais. Utilizaremos energias fotovoltaicas, a reutilização de águas, a captação de águas de chuva e também a captação de águas nos lençóis freáticos. Isso gera economia, tanto sob o aspecto de energia quanto de água. E também economizaremos na medida em que alguns prédios alugados para funcionamento de juizados, de sejusques, de varas e também para arquivos, nós devolveremos e concentraremos tudo no mesmo local e evitando esses dispêndios de recursos. Os recursos para as obras vêm do Fundo Judiciário.
As construções apresentam características em comum, como salas e corredores amplos, sistema de ar-condicionado, rampas de acessibilidade e estacionamento. Benefícios que têm agradado aos servidores. Olha, facilitou bastante, né? Uma vez que você reuniu vários prédios, ou seja, 7 prédios num prédio só. Nossa, esse prédio assim, melhorou muito o trabalho dos servidores, as acomodações melhoraram muito, a gente tem um espaço hoje muito mais amplo, as secretarias são muito maiores, o prédio ele é limpo, a cor dele é agradável, então os servidores trabalham mais felizes. Tudo foi para melhor aqui, a gente acredita nisso. Tem até que parabenizar, né, o administrador e o diretor do fórum por essa grande obra aqui, que foi muito boa para nós. As novas edificações do Tribunal Mineiro têm sido construídas de maneira sustentável. E mesmo os prédios mais antigos, no momento das reformas, passam por adaptações que buscam minimizar o impacto na natureza, garantindo o melhor aproveitamento de todos os recursos. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. A palavra sustentável vem do latim sustentare, significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Na construção civil, a prática do conceito de sustentabilidade prioriza a redução e o uso correto do consumo de materiais e energia. Privilegia também a menor geração de resíduos, a melhoria da qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais investe em projetos construtivos cada vez mais integrados a esse conceito. Atualmente, a gente vem considerando nos nossos projetos soluções com sistema fotovoltaico, né? E também muito atento à questão do aproveitamento de água de chuva. Estão sendo realizados estudos nos projetos, né, para a gente fazer o aproveitamento desses recursos. Além disso, estamos também utilizando uma iluminação eficiente, iluminação com sistemas de LED e sistemas de válvulas automáticas para descargas e mictórios, né? Nesse contexto, os ambientes dos fóruns são planejados para serem mais versáteis. O tribunal adota os conceitos de edifícios flexíveis e salas moduladas para tornar os espaços físicos mais eficientes. Onde consegue-se facilmente aproveitar esses espaços sem que nós tenhamos que perder equipamentos ou divisórias, enfim. Esse é o novo conceito que nós estamos trazendo nos nossos projetos. Mesmo os prédios mais antigos podem ser contemplados com esses processos construtivos voltados à sustentabilidade. É o caso desse coroa aqui, com quase 40 anos. Para o Fórum Lafayette, que completou 38 anos em 2018, está prevista uma reforma que, entre outros aspectos, vai torná-lo mais sustentável, tanto na economia quanto no reaproveitamento de recursos e também na flexibilização dos espaços internos. A reforma, né, a gente está trabalhando no projeto e vai contar com todas essas soluções. Aproveitamento de água, no caso do fórum, ele vai contar com aproveitamento de água de chuva e aproveitamento de água do lençol freático, porque a gente tem um nível da água lá considerável, onde a gente tem uma vazão significativa que vai ser reaproveitado essa água do lençol. O reaproveitamento de água da chuva e da água drenada do sistema de ar-condicionado vai ser usado nos novos edifícios. O novo Fórum de Juiz de Fora está em construção e vai contar com os 2 sistemas. Cerca de outros 17 novos fóruns em licitação e 12 outros em fase de projeto executivo possuem a previsão do uso dessas ferramentas e de outras tecnologias sustentáveis em seus projetos. A equipe de engenharia do tribunal tem investido no uso da energia fotovoltaica. São instalados painéis que absorvem o calor do sol. A carga gerada é captada pela concessionária de energia e o tribunal recebe descontos na conta de luz. Hoje é um prédio mais antigo que abriga um projeto piloto dessa natureza. O prédio Liberdade já possui placas instaladas e está gerando energia. Sustentabilidade é a palavra de ordem para as novas construções e reformas prediais.
O sucesso do empreendimento está elencado não apenas à entrega da obra, né, a conclusão da obra, mas também de como essa obra foi concebida, né? No próximo bloco, a gente alerta para os cuidados ao manusear fogos de artifício e rojões nas festas de fim de ano. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. O proprietário de um veículo que transportou carvão sem origem legal deverá pagar R$20 mil por danos ambientais. Para o TJMG, restou demonstrado nos autos que o transportador, por várias vezes, realizou o transporte de carvão vegetal, colaborando dessa forma para a ocorrência do dano ambiental. O Banco Bradesco deverá indenizar um cliente por falha de segurança. O valor foi fixado porque um correntista do banco, ao se dirigir à agência, foi surpreendido por assaltantes e utilizado como escudo humano para inibir a ação de seguranças. O dano moral foi fixado em R$20 mil pela 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Liberty Seguros foi condenada a indenizar 2 clientes de Varginha que tiveram várias peças de seu carro estilo furtadas, enquanto ele se encontrava no pátio de segurança para reparos. Cada um dos donos receberá R$10 mil pelos danos morais e dividirá a indenização por danos materiais de R$ 14.361, além das diárias do estacionamento no qual o automóvel ficou. Nas festas de Réveillon já é tradição soltar fogos de artifício para celebrar a passagem de ano. Porém, esse costume pode representar um grande perigo. No Brasil, entre 2008 e 2017, mais de 5 mil pessoas foram hospitalizadas, vítimas de queimaduras ao manusear de forma incorreta os fogos de artifício. Confira as dicas do Corpo de Bombeiros sobre como festejar com segurança. Tenente, quem pode adquirir fogos de artifício? Aqui em Minas Gerais, quem pode adquirir fogos de artifício são os maiores de 18 anos. E no momento da compra também é interessante que seja observado se a pessoa está em condição de usar esses fogos. Se ela sabe ali as instruções de utilização, bem como se ela não está embriagada, se não está sob efeito de nenhum tipo de entorpecente. Existem alguns tipos de artifícios explosivos, que não são os fogos de artifício tradicionais, que eles podem ser adquiridos por menores de idade, como é o caso de estalinhos, alguns traques, mas o ideal é sempre pensar qual que é a brincadeira, o brinquedo adequado para a diversão para aquele tipo de criança. Uhum. E quais medidas de segurança devem ser observadas ao soltar os fogos de artifício? O mais importante é a pessoa, no momento da compra, ela adquirir esse fogo de artifício em um local credenciado e autorizado, nunca comprar isso em um local clandestino, porque o risco é muito maior, e também ela fazer a leitura atenta do manual de instruções, porque às vezes a pessoa acha que sabe soltar um fogo de artifício, mas às vezes pode ser que aquele fogo de artifício tenha algum tipo de peculiaridade, a pessoa acaba soltando errado e tendo uma lesão muito grave. Uhum. E quais são as sanções previstas, então, no caso de acidentes ou do manuseio irregular? Não existe nenhum ilícito penal, um tipo penal específico para essa situação, só que se a pessoa, no momento que ela está manuseando aquilo dali, ela acabar afetando uma outra pessoa, ela pode responder pela questão da lesão corporal. E a pessoa que ela adquire esse fogo de artifício em um local que não está credenciado, esse local também ele pode sofrer uma cassação de alvará, conforme a legislação municipal ali daquela cidade. Tá jóia. Muito obrigada, Tenente. Você sabe o que significam as palavras querelado e querelante? Dá até para se assustar, mas calma. A gente te explica no ABC do Judiciário. Querelado e querelante, não sei te responder. Não tenho nem ideia do que se trata, te falar a verdade. Nunca ouvi falar. Olha, essa aí você me pegou. Nossa senhora, aí você apertou. Aí não dá para responder, não. E querelar é disputar, brigar, debater. Querer, e não querer,
São todos termos jurídicos? Não faço ideia. São os termos jurídicos se tratar de um processo, né? Quando se trata de um processo na parte civil, né? Querelado e querelante são sujeitos do processo. O querelante é o autor de uma ação penal privada. É a pessoa ofendida que toma a iniciativa de prestar uma queixa contra o ofensor. O querelado é aquele contra quem se move a ação penal privada. É o ofensor. Estabelecimentos comerciais podem vetar ou impedir o acesso de crianças para proporcionar conforto a outros clientes? A gente volta daqui a pouco para falar sobre Child Free. Fique conosco. Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O termo Child Free surgiu em 1980 nos Estados Unidos e no Canadá para denominar adultos que optam por não ter filhos. No Brasil, porém, muitos estabelecimentos comerciais utilizam essa expressão para vetar a entrada dos pequenos e garantir um espaço livre de crianças. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvana Monteiro. A placa informa Ambiente Livre de Criança ou Child Free. Não se trata de lugares legalmente proibidos, como casas de shows, boates ou motéis, mas de locais comuns, estabelecimentos comerciais de vários ramos que estão oferecendo serviços com esse selo. Mas de onde vem essa tendência de impedir a presença de crianças em lugares antes comuns a todos? Na verdade, esse movimento é um contraposto à pressão que a sociedade exercia aos casais que não queriam ter filhos e sempre perguntava, você quer ter filho? Por que você não tem filho? Então foi criado esse movimento para exercer o direito de não ter filhos. E esse movimento foi criando braços, né, para tornar exclusivo alguns ambientes para adultos, hotéis, restaurantes. Militantes do movimento original Child Free, que defende o direito das mulheres de não ter filhos, tentam desvincular a luta feminina pelo direito à não filiação da prática de inibir a presença de crianças em estabelecimentos comerciais. Essa psicóloga, especialista em estudos infantis há mais de 20 anos, vê essa tendência como um reflexo da sociedade. A concepção que a gente tem de criança diz muito sobre a sociedade que somos e que estamos construindo, né? Quando a gente toma atitudes no sentido de discriminar a criança, né, ou restringir o acesso dela a locais onde ela poderia ter um convívio comunitário e social saudável, o que a gente está fazendo é construir uma sociedade pouco tolerante, né? Então diz muito sobre a nossa forma de viver em sociedade, a forma como a gente enxerga e lida com nossas crianças. Essa prática tem levantado um questionamento jurídico-social bastante complexo. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, publicou uma nota em agosto deste ano em manifestação a essa conduta. Tendo como base a relação de consumo, a entidade considera a prática abusiva, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe recusar bens ou serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-lo por pronto pagamento. E sob a luz da Constituição Federal Brasileira, o órgão avalia que o ato de restringir a entrada de determinado grupo a um ambiente é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, a advogada observa que há uma brecha legal que permite ao comerciante limitar, sim, a presença de crianças com ressalvas. Mas esse princípio, ele não se sobrepõe ao direito desse empresário de criar uma empresa, um hotel, um restaurante, estabelecer uma faixa etária, né? Que aí é o princípio da autonomia privada, a gente tem que ter direito a esse tipo de escolha. E isso sim não gera indenização, mas a partir do momento que esse estabelecimento comercial, ele não estabelece uma faixa etária, um restaurante, uma pizzaria, e existe um incidente com uma criança, e essa criança, juntamente com os pais, é convidado a sair desse estabelecimento, aí sim é indenizável esse direito. Se existe algum tipo de comércio que não prevê faixa etária, a criança tem que ser plenamente recebida e respeitada, assim como qualquer outro ser humano, né? Mas se existe, por exemplo, um hotel que não aceita menor de 18 anos,
Não existe o menor problema, porque aquele empresário quis focar nesse tipo de público. Se por um lado cresce esse movimento no Brasil, por outro, algumas empresas aproveitam a lacuna criada por esse movimento de intolerância à criança e investem em modelos de negócios que incluem a família com espaços dedicados aos clientes mirins. É o caso desse restaurante que fica aqui na zona sul de Belo Horizonte. O proprietário não quis se limitar a oferecer as famosas cadeirinhas que permitem que crianças se sentem à mesa para comer com os pais. Ele criou um ambiente para que elas brinquem, além de contratar monitores que orientam oficinas. É um público que vem em grande número no final de semana e nos feriados. E é um público que faz uma diferença no final. E você tem que ter uma administração direcionada, tem que ter o ambiente sempre com asepsia, limpar com segurança da criança, ter as telas de proteção. Isso sim te gera uma demanda operacional, mas no final é muito viável. E a visão de que o público infantil traz uma demanda a ser pensada com atenção fez a psicóloga se inspirar em um ambiente em São Paulo e criar uma casa de brincar em Belo Horizonte, que as crianças podem frequentar, acompanhadas ou não pelos pais ou responsáveis. Depois que eu virei mãe, né, a gente começa a sentir na pele mesmo essa dificuldade do convívio social, de como as famílias têm se isolado cada vez mais para cuidar das suas crianças, né? A gente tem um entendimento social hoje de que a criança é da família, né? Daquele núcleo ali. Ninguém tem nada com aquilo, como se a criança não fosse da sociedade, né? E aí eu conheci uma casa de brincar em São Paulo, que tinha um café no espaço também. E eu fiquei ali com os meus filhos, passei quase o dia inteiro, eles brincavam, a gente almoçou ali, eu fui encontrar uma amiga que tem filhos. Então a gente conseguiu conversar, o meu marido estava trabalhando no computador ali, as crianças estavam divertindo, estavam próximas, né, da gente. E eu achei muito interessante esse conceito e quis trazer isso para Belo Horizonte, porque a ideia é promover esse convívio mesmo, né? E esse senso de comunidade, né? Até o nome que a gente escolheu vem de um ditado africano que fala: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A advogada defende que deve haver sempre muito bom senso e equilíbrio de ambos os lados dessa discussão. O que eu acho que tem excesso é um falso padrão de que toda criança incomoda, toda criança é sem limite, né? Esse tipo de excesso que tem que ser coibido, assim como a pressão para casais que não querem ter filhos, né? Então eu acho que os pais também têm que buscar uma escolha mais adequada para a faixa etária do seu filho, né? O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.